Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminastes os corações dos vossos filhos com a luz do Espírito Santo, fazei-nos dóceis às suas inspirações para apreciar sempre o bem e gozar sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No sexto dia da nossa novena, em preparação à solenidade de Pentecostes, baseados nos escritos de Santo Agostinho, queremos hoje meditar nessa jaculatória, nessa frase tão importante que rezamos e que acabamos de rezar no início deste sexto dia da novena, que é: e renovareis a face da terra. O Espírito Santo que renova a nossa terra, a nossa humanidade. Por isso, nós vamos considerar hoje, dentro dos escritos do Hiponense, o comentário que Santo Agostinho fez do Salmo 142. E vamos nos concentrar no parágrafo 12, versículo 7, no qual ele fala da necessidade do Espírito Santo para o crescimento espiritual. Às vezes nós pensamos que o crescimento na vida espiritual é somente uma obra das nossas mãos, são projetos, são programas, são expectativas, são desejos que fazemos, são várias projeções, são métodos, quando no fundo o crescimento na vida espiritual é a força do Espírito que age dentro de nós. Isso é muito importante ter em consideração, porque é muito fácil passar a vida inteira trabalhando na vida espiritual como se tudo dependesse de nós, como se fosse simplesmente uma conquista pessoal da nossa astúcia, do nosso autoconhecimento, que tudo isso é muito válido, que tudo isso é preciso, mas isso não é definitivo na vida espiritual e no crescimento da vida espiritual. Quem faz que nós cresçamos na vida espiritual é o Espírito Santo de Deus. Parece uma coisa simples, e isso que estou dizendo é uma coisa muito simples, que qualquer um de nós considera desde uma perspectiva de conhecimento, de catecismo, de vida cristã, de prática da vida cristã, né? Mas, muitas vezes, aquelas coisas simples não são tão óbvias, ou seja, tão dentro da nossa consciência, da nossa consideração diária. Por isso, para crescer nessa vida espiritual, precisamos do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo precisamos da humildade, da simplicidade de reconhecer que é o Espírito que trabalha ao nosso favor. Santo Agostinho, neste breve parágrafo do comentário ao Salmo 142, mostra a necessidade do Espírito para crescer na vida espiritual. Vamos ler o texto e, a partir da leitura do texto, isto é, das palavras de Santo Agostinho, vamos tirando algumas reflexões, algumas considerações que possam ajudar logo a meditação de cada um, a meditação pessoal, logo a concreção, isto é, a aplicação de tudo isto na vida pessoal.
Citando o Salmo 142, Santo Agostinho escreve: prontamente escutai-me, Senhor. Se eu me senti assim, sedento, que motivo há de fazer-me esperar? Talvez porque a minha sede se torne mais ardente. Somente nestas duas perguntas, porque são duas perguntas, se eu estou com sede, Senhor, qual que é o motivo de tanta espera? Por que eu tenho que esperar tanto? E por que a minha sede tem que se tornar mais ardente? Veja que Santo Agostinho começa com duas perguntas inteligentes, porque na vida não se trata só de fazer perguntas, porque tem gente que pergunta demais, mas é preciso perguntar coisas com inteligência. E muitas vezes os que perguntam menos, mas com perguntas substanciais, demonstram essa capacidade de escutar o espírito. Portanto, vejam, se eu estou com sede, que motivo tem de esperar mais? Ou seja, todos nós já experimentamos, em algum momento, a sede, e não há nada mais insuportável que a sede. Qual que é o motivo disso? Para que essa sede aumente e se torne ardente, que queime, que chegue até um momento que sintamos realmente que dentro de nós queima, há como um fogo que precisa ser acalmado por essa água do Espírito. Isso acontece na vida espiritual. Quantas vezes nós sentimos que estamos sedentos, estamos secos, e não pensemos, e isto se trata praticamente da desolação, isto é, daquilo que os grandes mestres de espiritualidade chamam a noite interior. É importante a noite interior, porque nos faz sentir sede de Deus até o ponto de nos saciar dele, mas não completamente, para que nós possamos logo voltar a ele com mais sede ainda. Continua Santo Agostinho, tu mandavas para frente, para outro tempo, a chuva, para que eu a acolhesse e ficasse empapado, e não rejeitasse a água com a qual vós viestes para me lavar. Se isto era o motivo do teu diferir, dá-me essa água, essa chuva também, para que agora a minha alma, citando o Salmo, esteja diante de ti como uma terra sem água. Escutai-me prontamente, Senhor. O meu espírito desfalece. Veja que o salmista, Santo Agostinho citando o salmista, mostra a sede da alma. Diz, Senhor, vem em meu auxílio, como a chuva que cai, como a água que mata a sede. Somente quem tem sede, somente quem passa pelo deserto, somente quem conhece essa necessidade tão vital que é o saciar-se, tomar água, sabe o que significa realmente desejar no mais profundo esse Espírito Santo, que também é água. No batismo, a matéria com a qual nós somos imersos, como nos adentramos na fé, a matéria é água, essa água que cai sobre a nossa cabeça, que purifica. Ao mesmo tempo, a água que nos dá vigor, que nos dá digamos, essa têmpera, para que nós não tenhamos mais sede, para que possamos continuar a nossa jornada, para que possamos ser purificados. O nosso espírito, como diz o salmista, é o espírito que muitas vezes desfalece no caminho, como nós falávamos numa meditação anterior, numa preparação da novena, nós somos peregrinos, e como peregrinos também sentimos sede, sede de Deus, sede do Espírito. E temos que pedir, como salmista e como Santo Agostinho,
que possamos aumentar em nós o desejo dessa chuva que nos empapa, que purifica o nosso coração, dessa água que é o Espírito que tira a nossa sede. Santo Agostinho continua comentando esse trecho do Salmo e diz: Encha-me o teu espírito, porque o meu espírito desfalece. É a humildade da alma sedenta que diz: Senhor, o meu pobre espírito desfalece, é fraco. Vem com o teu Espírito Santo, isto é, a tua presença, a tua força. É a humildade de quem sabe rezar, sempre colocando-se diante de Deus como um peregrino, como um mendigo, como um sedento. Por isso, uma das claves importantes para aprender a orar, existem muitos métodos de oração. São métodos. Não é porque eu rezo com um método que eu sou mais perfeito que o outro que reza com outro método. Não, são métodos, são instrumentos, são caminhos que ajudam a crescer, que nos levam a ter uma intimidade com o Senhor. Mas a base de todos os métodos de oração é o que o salmista, com essa imagem da água, da sede, etc., e ao mesmo tempo com o comentário de Agostinho, faz com que nós entendamos que todos os métodos têm como cauce, como alicerce, a humildade. Quem não é humilde não sabe rezar. Para rezar, para orar, é preciso humildade. E essa é não é só uma palavra, não é só um conceito. Essa, essa situação da alma, esse estado da alma, essa graça que o Espírito coloca dentro de nós, de podermos ser humildes, é o que Santo Agostinho tanto também escreve, fala e pede. Desfalecendo o meu espírito, continua Santo Agostinho, por isto escuta-me prontamente. Escuta-me, Senhor. Me tornei pobre de espírito, torna-me beato no reino dos céus. Os pobres de espírito não são somente aqueles que são humildes, sim, são os humildes, os simples, mas os pobres de espírito, que é um desses macarismos, né, das bem-aventuranças, né, bem-aventurados os pobres do espírito, porque verão a Deus. Eles, esses pobres de espírito, são justamente aqueles que sabem que não conseguem sozinhos chegar até Deus. Precisam da graça, precisam do Espírito Santo. Nós hoje queremos renovar também, Senhor, manda o teu Espírito sobre mim. Quantas vezes o trabalho na vida espiritual, aquela virtude, aquele desejo, aquele bom propósito, tudo que nós pensamos, fazemos e desejamos não se realiza porque tem muito de nós e pouco de Deus, porque tem muito do nosso espírito, que até mesmo pode ser bom na intenção, no ato, mas falta essa abertura ao Espírito de Deus que nos sobrepassa, não que nos esmaga, não que nos elimina, mas que nos completa, que nos eleva, que nos transcende. Porque desses pobres de espírito é o reino dos céus. De fato, enquanto em nós vive o nosso próprio espírito, nós somos soberbos. E com isto o seu espírito se separa, se, se, se coloca contra Deus. Por isso, vejam como nessa consideração, começando com a sede de Deus, da água, logo o meu espírito que é pobre, Santo Agostinho vai dizer quantas vezes é preciso ter a humildade de unir o nosso espírito ao Espírito de Deus, através da oração, da intimidade, da confiança, porque onde há muito de nós, há soberba. É preciso que saibamos reconhecer que somos seres humanos, com muitas potencialidades, muitas qualidades, muitas coisas boas,
ao serviço de Deus e do próximo por amor a Deus. Contudo, não esqueçamos jamais que nós somos seres humanos, filhos de Deus, sim, mas somos seres humanos muito propensos à soberba. E a soberba é um dos males, é como o vírus que ataca a todos. Qualquer um está propenso a essa soberba, onde há uma insistência no espírito, no próprio espírito, no próprio eu. Deixemos que seja o Espírito de Deus. Santo Agostinho continua comentando que a essa alma que tem esse espírito soberbo aconteça aquele benefício onde está escrito em outra parte. Tu tirarás o seu espírito e desfalecerão, e eles voltarão ao pó. Para que confessando digam, lembra-te que somos pó. Voltamos ao tema tão querido por Santo Agostinho, respaldado por esse Salmo 142, que é o tema do reconhecimento de que somos pó, que somos nada. Mas ao mesmo tempo, o nosso nada tem que se unir ao Espírito de Deus. A vida cristã não é uma consideração negativa. Ah, mas eu sou pó, eu sou nada, eu não posso nada. Não, não se trata disso. Se trata de aceitar que Jesus, que a sua graça, que o seu Espírito enviado em Pentecostes vem para preencher o meu nada, a terra seca, esse deserto. O importante não é que eu sou deserto, não é que eu tenho sede, isso não é o importante, isso é uma evidência. O mais importante nisso é que a chuva cai sobre o meu deserto. E eu quero que essa chuva empape a minha alma, quero que essa chuva empape a minha vida. E por isso eu me abro ao Espírito de Deus, porque só Ele pode renovar a face da terra. Humildade. Recebamos. Quantas vezes na vida espiritual você quer fazer muito por Deus, mas você não deixa Deus fazer nada por você? Deixe Deus fazer algo por você. Seja humilde. É muito fácil, é muito atrativo e é muito bom que nós façamos coisas por Deus e devemos fazê-las. Mas o mais difícil é que uma alma se deixe, Senhor, eu estou aqui, realiza em mim o que quiseres. Não é isso que fez a Santíssima Virgem Maria? O mais difícil não é amar, mas é deixar-se amar. O mais difícil não é ajudar, o mais difícil é deixar-se ajudar pelos outros. Porque existe dentro de nós uma autossuficiência, uma soberba constante, porque enquanto somos pessoas com certa saúde, capacidades, enquanto nós podemos nos saciar por nós mesmos, nós não contamos com ninguém. Mas quando deixamos que seja o Espírito, vem Espírito, eu estou necessitado, eu sou pó, sou um deserto, mas quero que a tua presença encha a minha vida. E esses dirão, diz, lembra-te que somos pó, e dirão também, a minha alma está diante de ti como terra sem água. De fato, há uma terra assim privada de água como o pó. O pó, a poeira, né, é aquela que mais está privada da água. Pensemos quando é o verão, aqueles campos ou aquelas terras secas, né, numa roça, num campo, né? A terra fica vermelha, seca, pois muitas vezes a nossa alma e a nossa vida é isso, é uma terra seca. Nós somos terra seca, mas essa terra seca que leva o olhar de Senhor, vem Espírito como a água que purifica, que, que tira a minha sede. Santo Agostinho continua, mas tu, citando ainda o Salmo, escuta-me prontamente, Senhor,
Empapa-me, consolida-me, para que não seja pó que o vento joga de lá para cá sobre a terra. E é assim. Santo Agostinho está comparando o ser humano que não confia no Espírito Santo, que não se confia ao Espírito Santo, que não recebe o Espírito Santo. Santo Agostinho está dizendo, é como a poeira, é como o pó. E muitas vezes há pessoas que se comportam como esse pó. É um pó tão frágil que o vento bate e vai de lá para cá e volúvel, não sabe o que quer da vida, se deixa arrastar pelas modas, pelas impressões, pelos sentimentos, pelas primeiras impressões, pela raiva, pela ira, pela preguiça, pela soberba. Somos como essa poeira. Vocês já viram, por exemplo, no verão, primavera, o verão, quando a terra, o ar está seco, você vai no campo, você vê que bate aquele vento e a poeira faz aquele redemoinho, assim, levanta, nem vai jogar, a poeira vai para outro lado e volta para cá. Pois o ser humano muitas vezes é como essa poeira, está sedenta da água, precisa de água para se estabelecer, para ser o que tem que ser. Uma terra frutuosa, uma terra capaz de dar fruto, porque uma terra que não dá fruto se torna pó, se torna nada, se torna poeira batida pelo vento. Se nós quisermos dar frutos de santidade, precisamos deixar que a água do Espírito desça, empape a nossa terra, a nossa humanidade, tudo o que nós somos, para que possamos dar fruto. Porque se essa água não cair na nossa terra, na nossa humanidade, seremos pó, um pó inútil. Sem o Espírito Santo, a vida do homem é nada. Santo Agostinho termina esse brevíssimo parágrafo do comentário ao Salmo 142, uma exclamação: não se prolongue a minha miséria. Veja como ele próprio se coloca como esse pó desejoso da água do Espírito. Tu me tirastes o meu espírito para que, desfalecido e mudado em pó, eu te dissesse. E rezemos também nós hoje. A minha alma está diante de ti como terra sem água. Poderia ser uma oração simples. Rezar com salmos não é não é chegar na oração e encher um caderno de muitas luzes. Podemos rezar só com uma frase do salmo, colocar-nos diante de Jesus, pedir o Espírito e dizer: com o Espírito de Deus eu quero exclamar: a minha alma está diante de ti como uma terra sem água, Senhor. Santo Agostinho escreve: portanto, faze também o que a mesma coisa o salmo acrescenta, Senhor. Ou seja, diante dessa expressão que a minha terra está sedenta, pode parecer que o comentário de Santo Agostinho, a raiz do salmo, é um pouco pessimista. Mas diante do realismo da oração e do realismo antropológico, está uma promessa de Deus, uma promessa do Espírito para nós, que é, desde o começo, como eu disse desde o começo, o leitmotiv, isto é a nota, digamos, é a nota dominante de todo esse comentário. Aquilo que nós rezamos no começo desse nosso sexto dia da novena. E renovareis a face da terra. Porque há uma promessa. O que nós temos que colocar no coração diante dessa novena, nesse sexto dia, nesta novena, há uma promessa de Deus. Ele mandará o seu Espírito na minha terra, deserta, árida, sem água. Mandarás, cita o Salmo Santo Agostinho, mandarás o teu Espírito e serão criadas
e renovareis a face da terra. Só o Espírito de Deus pode fazer novas todas as coisas. Portanto, segue Santo Agostinho, se portanto se efetuou em Cristo a nova criatura, é sinal que as coisas velhas passaram. Passaram junto com o seu espírito. No teu espírito, tudo se renovou. E assim termina esse parágrafo desse comentário ao Salmo 142. O Espírito de Deus que tira de nós tudo aquilo que é velho. Não é um desprezo às coisas velhas ou ao nosso passado. Não. Compreender que o Espírito de Deus faz novas todas as coisas e deixa para trás as coisas velhas, significa o que é o velho? O velho é aquilo que já não traz nenhum sentido à nossa vida. Aquele pecado, aquela história, aquela falha, aquela coisa que ficou no nosso coração, aquelas feridas, aqueles acontecimentos, tudo isso são coisas que já não trazem nenhum benefício à nossa alma. Isto é que, aliás, que fazem mais árida a nossa alma. Quantas pessoas têm a alma árida, deserta, sem água, porque vivem sempre lembrando esse passado, essas coisas velhas, inúteis, fúteis, que não trazem a paz do Espírito, que não invocam a paz do Espírito. Peçamos hoje a graça de abrir o coração e dizer: Senhor, as coisas velhas já passaram. Eu quero que o Espírito venha e faça novas todas as coisas. Tudo se renova. Porque lembremos que para Santo Agostinho não há uma contraposição entre o homem interior e o homem exterior. Mas, baseado na carta aos Efésios e também aos Gálatas e aos Coríntios, Santo Agostinho usa essa expressão: enquanto, né, o homem exterior envelhece, o homem interior rejuvenesce, se renova a cada dia. Mas o homem interior se renova a cada dia pela força do Espírito. Porque uma pessoa, uma alma consagrada, pode se tornar velha por fora, mas ai se tornar velha por dentro. Porque não importa, envelheceremos todos, terminaremos todos velhinhos, todos nós teremos as nossas coisas, as nossas doenças, as nossas lutas. A vida, a natureza essa é a dinâmica. Beato, feliz aquele que chegar com 80, com uma plenitude, com uma força, com ainda uma independência, né? Mas o nosso homem exterior envelhece, passa. O homem interior permanece e rejuvenesce. Preocupemo-nos, portanto, na nossa vida, de receber esse Espírito para poder ser sempre jovens, para poder ser sempre portadores de uma graça, portadores também dessa água que tantas pessoas precisam na vida, estão sedentas de Deus, sedentas do Espírito. Portanto, peçamos hoje com insistência, à luz desse Salmo 142 e também desse brevíssimo comentário de Santo Agostinho, peçamos: Senhor, manda o teu Espírito para que renove a face da minha terra, sedenta, árida, sem água, do meu coração, acostumado a tantas coisas, da minha vida talvez aí medíocre, mais ou menos. Peçamos o Espírito, peçamos que ele venha prontamente para que possa florescer na nossa alma a graça do Espírito, a sua força, a sua sabedoria, e assim sejamos nós sempre homens interiores, portanto, homens de vida espiritual. Porque lembremos desde o começo que quem faz crescer a vida espiritual em nós é o Espírito Santo. Abramos as portas, abramos o nosso coração para que caia sobre nós a chuva desse Espírito, e assim sejamos nós também portadores da graça, portadores dessa água, aqueles lugares, aquelas pessoas que também andam sedentas dessa água, desse Espírito, que o que quer simplesmente é renovar tudo, fazer novas todas as coisas.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.